Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para um tempo juntos com a palavra de Deus aberta. Nós temos um grande privilégio de poder, hoje, dia 22 de março de 2026, poder abrir a palavra de Deus com toda a liberdade, pensar com Deus, alimentar nossa fé com a palavra de Deus e assim confiar plenamente no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no nosso Deus, no Deus de Israel, Todo-Poderoso. E realmente é um grande privilégio para cada um de nós, porque Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. Não entendemos todas as coisas, não sabemos todas as coisas, mas nós cremos que Deus está trabalhando em nossas vidas, na vida de cada um de nós, neste exato momento. E Ele está trabalhando com graça, com misericórdia, com amor incondicional, com perdão, com direção, com provisão, com um cuidado muito especial. E Ele nos deu a sua palavra para que nós possamos pensar com Ele, alimentar a nossa fé e andar de cabeça erguida, confiantes no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32 e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter sua palavra completa, Pai, que alimenta a nossa fé. Muito obrigado pelo cuidado para a vida de cada um de nós, nessa semana que passou e nessa semana que inicia. As suas misericórdias renovaram em nossas vidas nessa manhã. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós, um plano que está fundamentado na obra consumada por Jesus Cristo, onde revelou sua preciosa graça em nosso benefício, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nessa manhã. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Em Isaías capítulo 32, versículo 8, está escrito, Isaías capítulo 32, versículo 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Olha, perseverará, perdão. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Olha, amados irmãos, nós, pela graça de Deus, somos considerados parte da nobreza. No Salmo 113, fala que Deus, Ele tirou cada um de nós do lixo, do monturo desse lixo, e nos colocou assentados com príncipes. A obra que Jesus fez no Calvário nos proporcionou eterna redenção e nos fez membros da família de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14. E aqui Isaías, fala que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Deus quer que nos tornemos pessoas verdadeiramente nobres, crentes que reflitam uma inabalável confiança no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, no Deus de Israel. Uma confiança que nos capacita a encarar a vida em toda a sua realidade e permanecermos fiéis, apesar das adversidades, sendo perseverantes, sem nunca desistir, o que é um grande valor diante de Deus. Nós
não somos dos que retraem. Pelo contrário, nós somos homens e mulheres de fé. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, né? Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo andará por fé. Nós não somos os que retraem. Pelo contrário, nós somos homens e mulheres de fé. E aqui estamos nós nessa manhã de domingo. Homens e mulheres de fé. E a nossa fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, é alimentada com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo, Atos 17, versículo 11, está escrito, ora, Atos capítulo 17, versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os de Bereia eram considerados mais nobres do que os amados irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra de Deus e eles iam na palavra verificar se o que estava sendo pregado estava em conformidade com a palavra de Deus. É interessante para nós ouvirmos sobre isso nessa manhã, porque os irmãos de Tessalônica, eles também eram referência com relação à palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha só, Paulo aqui exaltando os irmãos de Tessalônica, porque eles estavam recebendo a palavra de Deus como de fato é a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas sim como de fato é a palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos nessa palavra recebido. A palavra recebido no grego é a palavra dekomai. E fala daqueles que receberam a palavra de Deus de boa vontade e internamente. Aqueles que estavam dando boas-vindas à palavra de Deus. Nesta manhã, nós estamos aqui dando as boas-vindas à palavra de Deus. Nós estamos dando as boas-vindas à palavra de Deus, porque ela é que alimenta a nossa fé. Então, tinha os irmãos de Tessalônica, tinha os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque os de Bereia, além de dar boas-vindas à palavra de Deus, eles iam lá e abriam as Escrituras para verificar se o que estava sendo pregado estava conforme a palavra de Deus. E nós temos essa responsabilidade de verificar na palavra de Deus se o que está sendo ensinado está em conformidade com os pensamentos de Deus. Porque, sabe, amados irmãos, a palavra é que alimenta a nossa fé. Alimenta a nossa fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. Davi disse em Salmos 40,
Esperei confiantemente no Senhor. Por quê? Porque Davi, se você ler o capítulo 31 até o capítulo 39 de Salmo, você vai ver que é uma pessoa, um homem, segundo o coração de Deus, que alimentava a sua fé com a palavra de Deus. Por isso ele chega no capítulo 40 e fala: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha, quando nós tomamos uma decisão em nossas vidas de alimentar nossa fé com a palavra de Deus, nós vamos confiar no Deus de Israel, confiar plenamente nele, e portas se abrirão. E se o mar não abrir na nossa frente, ele nos fará andar sobre as águas, em cada situação que nós estivermos passando. Em Lucas, olha, abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. Nós vimos, o médico Lucas falando em Atos sobre os irmãos de Bereia, que eram mais nobres do que de Tessalônica, porque eles iam e verificavam se o que estava sendo pregado estava como estava escrito na palavra de Deus. Nós vimos Paulo falando dos irmãos de Tessalônica, que eles davam boas-vindas, eles recebiam internamente a palavra, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Mas também nós temos Jesus falando algo sobre isso. Em Lucas capítulo 8, olha comigo, Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. Eu vou ler para os irmãos, vale a pena. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Capítulo 8 de Lucas, versículo 4 a 15. Está escrito: acuindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu em beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus explica essa parábola, a partir do versículo 9 a 15. Ele fala o seguinte, está escrito o seguinte: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aí vem a explicação de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente, Jesus diz, é a palavra. É a palavra. A semente é a palavra, disse Jesus. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes. Vou ler de novo. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre o caminho são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas olha o versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com
perseverança. Lembra? O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Jesus disse aqui, a semente, a palavra que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós sabemos que na época de Jesus, não havia estradas pavimentadas como existe hoje em todo o mundo, no interior, em todos os lugares. Naquela época haviam trilhas, apenas trilhas através do campo. Nós sabemos que os romanos chegou e foram construindo algumas estradas, mas os judeus da época estavam acostumados a andar pelas trilhas. E de acordo que eles caminhavam, a terra ia sendo socada e criavam essas trilhas de vilas para vilas, de lugar para outro, né? Os viajantes endureciam o chão com os pés, caminhando entre as aldeias. Essa palavra aqui de pedra, Petran, significa pedra. A Palestina é uma terra uma terra muito rochosa, de muitas rochas. E a semente caiu sobre a rocha nua. Aliás, a semente caiu sobre a rocha, não a rocha nua. Tinha uma camada de terra por cima e depois a rocha. A semente que caiu, né, sobre essa fina camada de terra, sobre uma rocha, o calor da rocha fez a semente brotar, mas rapidamente secou, pois não era possível as raízes se fixarem no solo. E agora, o versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos, o versículo 15, quando Jesus disse: aqui caíram na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Como está nossas vidas nessa manhã? Nós temos retido a palavra em nossos corações? Porque quando nós retemos a palavra de Deus em nossos corações, ela vai gerar em nós confiança, perseverança. Nós, homens e mulheres de fé, vamos ser perseverantes. E aqui, perdão, uau, bom e reto coração. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. No grego, são duas palavras aqui. Essa palavra bom e reto. São duas palavras no grego. Kalos e ágatos. Kalos se refere a algo excelente, admirável, precioso, recomendável, que supera, talentoso, genuíno, provado, aprovado, que não desiste. Esse é o significado da palavra kalos, que é bom. E reto é a palavra ágatos. Fala sobre nobreza e honestidades. Os de Bereia eram mais nobres, porque, além de darem boas-vindas à palavra de Deus, também verificavam se os ensinamentos estavam de acordo com o que estava escrito na Torá hebraica, no Velho Testamento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito: versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, amados irmãos, para o nosso ensinamento para essa semana, os de Bereia eram mais nobres do Tessalônica. Os de Bereia davam as boas-vindas à palavra de Deus e verificavam se estava conforme escrito na palavra. Os de Bereia eram mais nobres. Os de Tessalônica davam boas-vindas à palavra de Deus. Mas Jesus também falou sobre a semente que caiu em boa terra. Ou seja, esses que deram boas-vindas à palavra de Deus, verificaram como realmente estava escrito. Eles receberam internamente
como de Tessalônica, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,13, receber internamente, no coração. Este não é um ouvinte, como está aqui no versículo 25, negligente, mas é um ouvinte operoso, praticante, que persevera. E esse faz parte da nobreza, né? Nobre, que deram boas-vindas de bom e reto coração à palavra de Deus, a semente. Bom, genuíno, confiável, né? Reto, ágatos, nobreza. Fala da nobreza, que os nobres, fala da honestidade, porque verificavam que estava de acordo com os pensamentos de Deus. Então, nós somos convidados a dar as boas-vindas à palavra de Deus, verificar se está escrito, o que está sendo ensinado está em conformidade com a palavra de Deus, receber internamente de bom e reto coração. Esses que receberam faz parte da nobreza, nobres, porque, sabe, perseveram, não desistem, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Projeta coisas saudáveis, coisas honestas, coisas de bom, coisas verdadeiras, coisas genuínas, sabe? Coisas que realmente traz fruto para a presença de Deus e na sua vida, aqui enquanto está na terra. Então, para nós, nessa manhã, nós temos que ser como os bereanos, verificar a palavra, o que está sendo ensinado está de conformidade com a palavra de Deus. Precisamos ser como os de Tessalônica, que dava boas-vindas à palavra e recebia internamente no coração. E devemos ser como Jesus disse em Lucas 8, versículo 15. Receber internamente, dar as boas-vindas de bom e reto coração. Este retém a palavra, este não desiste, este não para a caminhar, este não procura procrastinar. Ele toma a decisão de confiar plenamente no Deus de Israel e andar em novidade de vida. Esse será bem sucedido em tudo quanto realizar, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3, versículos que nós conhecemos. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3 está escrito. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é o nobre, que projeta coisas nobres, que não desiste, que persevera, que confia, que dá as boas-vindas à palavra de Deus de bom e reto coração, que verifica como está escrito, o que está sendo ensinado, como está escrito, que, sabe, recebe inteiramente a palavra e ela alimenta a sua fé, e ele faz, a palavra de Deus faz um ouvinte, sabe, operoso, e esse será bem sucedido. Esse não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e no tempo certo dará os frutos, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe, amados irmãos, que privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Vamos dar boas-vindas à palavra de Deus, quando a recebemos internamente, deixando a palavra alimentar nossa fé, gerando convicções das verdades bíblicas, logo confiaremos inteiramente em Deus. Não com uma fé morna, mas com uma fé que abala os céus. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Está escrito. É o mesmo princípio de Salmos 1. Olha lá, Jeremias 17, versículo 8, versículo 7 e 8.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha, que fantástico para nós. Este é como aquele que recebeu a palavra de Deus de bom e reto coração. É como os nobres de Bereia, que recebiam a palavra de Deus e verificavam se realmente estava escrito o que lhes era ensinado. Como também os de Tessalônica, que deram as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavras de homens, mas sim realmente como a palavra de Deus. Suas raízes estão bem fincadas junto às correntes das águas, porque estavam profundas em seus corações. Este é um grande ensinamento para nós nessa semana, para cada um de nós. Devemos dar valor à palavra de Deus, deixando-a nos transformar de dentro para fora. Isso nos fará nobres, perseverantes na nossa nobreza, como está escrito em Isaías capítulo 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Não desiste, não olha para trás, mas segue adiante de cabeça erguida, sabendo que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la. Amém? Aleluia! Oh, glória! Amém. Irmãos, vamos nesta semana perseverar em ouvir a palavra de Deus. Vamos dar boas-vindas à palavra de Deus. Vamos receber internamente. Vamos verificar como se o que nós estamos sendo ensinados está de conformidade com a palavra. Vamos nos tornar homens e mulheres de fé, que não desistem, mas que perseveram, porque nós somos parte de um povo selecionado, que faz parte da nobreza. Nós fomos redimidos, regenerados, reconciliados, justificados, mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Vamos seguir em frente de cabeça erguida. Deus tem um plano para cada um de nós nessa semana. Vamos dar as boas-vindas à palavra de Deus. Vamos esperar confiantemente no Senhor nosso Deus, porque Ele está trabalhando em nós e através de nós nesse exato momento. Amém? Aleluia! Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve o quê? A minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Paulo disse em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O dia é hoje, a hora é agora. Basta você crer que Ele, Jesus, morreu na cruz no seu lugar, pagando um preço alto pelos seus pecados, o sangue dele derramado na cruz, uma única vez, por toda a eternidade. Confessando Jesus como Senhor e Salvador, você terá a vida eterna, imediatamente. Então, se você gostaria de ter essa vida, eu convido você a orar comigo. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dê uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala, está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo.
Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Tendes a vida eterna. Então, a palavra de Deus garante que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana, que vamos rompendo em fé, confiando em Deus, em cada detalhe das nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completar. E nós somos parte da nobreza, e na nossa nobreza nós perseveramos, dando as boas-vindas à palavra de Deus, recebendo internamente e recebendo de bom e reto coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.